eu queria dar as boas-vindas às pessoas que estão aqui no Vamos Conversar. Queria também dar as boas-vindas às pessoas que estão connosco no Zoom e que nos acompanham através da página de Facebook do Centro Cultural Penedo da Saudade. Este projeto de Vamos Conversar é um projeto que é realizado, co-produzido com a Aquarela Brasileira e, portanto, é uma ideia do Wagner Marijo, que é jornalista, escritor, editor e gestor cultural, que está ligado a projetos ligados à cultura, à educação, em vários países, é investigador da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e é um excelente conversador. E como ele é um excelente conversador, tem dinamizado aqui conversas excelentes. Hoje, de certeza, que teremos outra conversa excelente, neste Vamos Conversar, porque temos também uma convidada excelente. Wagner, passo-te a palavra. Obrigada por ter aceito o convite, Elisa Lucinda, obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada, digo eu. Muito obrigado você, Elisa, por ter aceito esse convite. É uma honra conversar com você sobre literatura, sobre arte e resistência. Você que é uma personalidade da literatura, da cultura brasileira, uma artista de muitos talentos, uma voz ativa por cidadania e uma pessoa incrível. E como o nosso tempo hoje vai ser um pouquinho menor dessa conversa, eu já vou te perguntar. Primeiro, quero agradecer à Cristina Faria, ao Centro Cultural Penedo da Saudade, ao Instituto Politécnico de Coimbra e a todos vocês que nos acompanharão nessa conversa. Lembrando que quem quiser enviar perguntas e quem quiser participar dessa conversa, a gente vai reservar um tempinho para essa participação de vocês. E, para não perder tempo, eu quero já perguntar para a querida Elisa. Depois de tantos anos de bons serviços prestados à poesia, na sua opinião, qual o lugar da sua literatura no multiverso da literatura de língua portuguesa? Cara, eu acho que o lugar da minha literatura é um lugar de intersecção entre o sofisticado, que a gente chama intelectualmente sofisticado, e o popular. Porque eu sempre cuidei para que, como eu já não sou uma intelectual ortodoxa, digamos assim, eu sempre gostei de incluir, eu nunca gostei de ostentar saber, eu sempre gostei de partilhá-los, né? Então, eu achava que, porque eu tive muito acesso a palavras, principalmente as palavras dos poetas, que me ensinaram muitas palavras, formaram muito da minha subjetividade até agora, eu sempre achava que eu devia botar perto de um poema, de uma palavra mais popular, uma palavra sofisticada. Primeiro, porque a palavra sofisticada, às vezes, realmente ela é sofisticada, mas ela é tão sofisticada que ninguém sabe o que ela quer dizer. Pouca gente sabe. Então, ela não tem muito alcance. Mas se ela estiver andando por uma mais vulgar, ela pode ganhar mais amplidão. E a vulgar que está do lado dela também vai ganhar um pouco de respeito. Não, ela está andando com aquela ali. Então, eu sempre quis fazer isso dentro do poema, sempre que me vinha uma palavra mais popular, que era chamada um palavrão, mas se fosse aquela palavra certa para dizer popularmente uma coisa, eu iria optar por essa palavra. Então, eu acho que eu acabei, hoje, quando eu vejo as pessoas que gostam do meu trabalho, sabe? Me lembro da presidente Dilma, lá no Palácio, me chamando para falar poesia, pedindo para todo mundo parar para ouvir. E ela é uma mulher muito, intelectualmente muito potente, né? Muito bem formada mesmo. E, ao mesmo tempo, eu faço esses meus recitais nas favelas, e entende? E todo mundo se vê nela. Então, eu acho que eu consegui botar os pés nesses lugares. Eu tenho esse desejo, não sei se é verdade. Né? Eu acho que sim. Meu desejo.
Eu acho que sim. E quando você percebeu que tinha entrado para o primeiro time da poesia brasileira e da língua portuguesa? Eu estou sabendo agora. Ah, tá bom. Não, o primeiro time, olha, cara. Ai, Merige, eu ando com problemas com isso, sabe? Enfim, mas eu vou considerar. É assim, porque tem tanta gente que escreve, tem tanta gente competente. Outro dia, e talentoso, né? Outro dia, o meu filho me deu uma lição linda, o Juliano Gomes, que é um cara que é crítico de cinema e tal. E ele tem, inclusive, uma ótima relação com a Movida de Cinema em Lisboa e Portugal. Mas ele me disse uma coisa interessante. Alguém falou, um outro cineasta, Joelzito Araújo, falou que ele era o primeiro cineasta crítico de não, cineasta não, crítico de cinema negro brasileiro. Eu, então, ao ouvir isso, reproduzi numa postagem, alguma coisa, eu falei dele e falei, citei. Aí ele ligou para mim, mãe, não diz que eu sou, pelo amor de Deus, não diz que eu sou o primeiro crítico negro de cinema do Brasil. Falei, meu filho, desculpa, eu só falei porque disseram, o Joelzito disse, eu acreditei. E, pelo amor de Deus, não, você não é? Ele falou, não. Eu falei, quem é? Eu vou fazer uma. Vou fazer uma errata, né? Eu corrijo esse texto, publiquei na internet. Aí ele falou assim: eu não sei quem é. O Brasil é muito desigual, muito sem oportunidade. Pode ter havido um crítico de cinema, certamente houve, do Ceará, e que eu não fiquei sabendo aqui. Eu não sei quem foi o primeiro, mas ele sabe que foi ele, não eu. Entende? E quando o Juliano me deu essa lição, vou responder isso com essas observações, dizer assim, eu não me sinto nesse primeiro time desse lugar assim de melhor do que os outros, mas eu me sinto, eu acho que o que eu fiquei fazendo deu o que falar, acabou criando um olhar sobre a importância da leitura, a importância da leitura oral, que no Brasil praticamente vem morrendo nas escolas, sabe? É tão importante as aulas, né, de leitura, né, você ler alto, de você poder falar, decorar um texto. Então, esse trabalho, eu acho que acabou me dando esse lugar. E tem um detalhe. Como eu levei a poesia para o palco, foi como se eu, em vez de falar assim, come essa poesia, menino, eu desse um pedaço, entende? E ele vai, prova, e nem sabe que é poesia e quer mais. Então, quando acaba meus espetáculos, sempre foi assim. Acabava os espetáculos até hoje. Eu tenho lá uma livrariazinha, você sabe disso. Desculpa, Wagner. E ali as pessoas compram imediatamente, porque acabaram de ouvir aquele pensamento. E a gente, eu acho, nossa literatura é muito tímida nesse lugar de propagar o que ela traz. Porque é, é, eu, como é que fala? O arauto, ele, nós poetas somos arautos. E o arauto tem que entregar a mensagem. E de que maneira, né? Então, eu acho que esse trabalho que eu fiz acabou trazendo muita gente. Eu ouvia gente falando assim, muita gente diz no Brasil, eu não gostava de poesia, mas por causa do jeito que você fala, por causa do porquê eu fui tocado naquele dia. Então, eu acho que aconteceu isso, uma arte múltipla que eu acho que eu fiz com que a poesia, aliás, se apresentasse em várias mídias. Isso fez e faz a diferença, sabe? Me sinto, eu me sinto fazendo parte de um movimento no Brasil, sabe? Um movimento pela igualdade na literatura,
distribuição de saberes. Sim, nesse sentido, você tocou num dos temas que eu penso que é muito recorrente na sua obra, né? A questão da cidadania, da questão da mulher negra, mas também tem a questão do amor, as manifestações da natureza. Como esses temas se cruzam com a questão do racismo? Sabe, eu tenho pensado, dito uma coisa muito assim, que tem batido na minha cabeça. Quem lutou contra a desigualdade até hoje, sem fazer um recorte racial, no Brasil, não lutou contra a desigualdade direito. Porque, assim, é nitidamente um jogo roubado. É nitidamente um jogo com critérios diferentes. É muito impressionante. Assim. Uma pessoa sem condições nenhuma pode entrar numa faculdade, porque o pai vai comprar o ingresso dele. Ou então vai porque estudou um monte de línguas. Quando ele tem 14 anos, ele está escolhendo se ele vai fazer intercâmbio na Austrália, na Nova Zelândia, em Londres. E o outro menino, na mesma idade, tem que parar de trabalhar para sustentar os irmãos. Então, assim, essas pessoas nunca vão se encontrar no mesmo patamar. E esse jogo roubado é entre brancos e negros no Brasil. É grande essa questão. Não há nenhum quesito brasileiro onde o racismo não se apresente. Nem na igreja. Aliás, dá para ver. Alguém já conhece um Papa preto? Talvez não seja só Brasil. Então, é chocante que a gente não veja isso, essa dificuldade, essa como é que eu falo? Esse sequestro da oportunidade, sabe? Você não tem oportunidade. Tem muitos Djavans nesse país, tem muitos Martinhos da Vila nesse país, tem muitos Lázaro Ramos. Mas como é que chega lá? Como é que fura a linha de pobreza? Onde que eu vou aprender violão se nem um posto de saúde tem aqui na minha favela? Então, é muito grave esse assunto. Para mim, a minha poesia, minha vida, meu olhar é totalmente constituído por essa mulher que eu sou. E a mulher que eu sou é uma mulher quilombola, sabe? Eu sou uma mulher, eu sou filha de um pai antirracista, um homem comprometido com as causas da humanidade e um cara que lutou para que eu fosse quem eu sou. E eu continuo na mesma lira. Então, esse assunto é a minha bandeira, era a bandeira do meu pai, é a minha bandeira, é a bandeira dos que se foram antes de mim para que eu fosse livre agora e estivesse aqui. Entende? Então, tudo que eu escrevo é atravessado por ser uma mulher negra nesse Brasil. Mesmo estando aqui dando essa entrevista maravilhosa com vocês, conversando, entrevista não, esse bate-papo com vocês, mesmo assim, essa semana, um vizinho aqui do meu prédio, moro aqui há pouco tempo, não me conhecia, olhou para mim e perguntou, Botelho, o que é isso? O que é isso? É agressivo. O que ficou do colonialismo na cabeça das pessoas é muito presente, entende? E eu tive que ir lá, falar, olha, eu sou respeitada pelo país inteiro, não admito ser respeitada pelo meu vizinho. Tive que ir lá dar um limite para ele. Então, assim, esse assunto, Merige, não tem como sair da minha pauta de vida, e não é uma pauta de esquerda. Eu acho que é uma pauta da humanidade. Poxa. Certamente, certamente. O poema Mulata Exportação continua atual, na sua opinião? Muito, muito, muito. Infelizmente, muito. Quer que eu diga?
Com certeza, eu acho que é um bom momento. Ele nasceu Eu fiz uma festa muitos anos atrás, num apartamentinho que eu morava, e com o elenco de uma peça que eu fazia. E apareceu esse cara lá, que ninguém sabia quem era. Era alguém, um penetra, como chamamos aqui no Brasil, que entrou sem ser convidado na festa e ninguém sabia quem ele era. E aí havia uns pretos na festa e começamos a falar sobre racismo. E aí ele falou: não existe racismo no Brasil. Eu não sou racista. Tanto que toda neguinha que trabalhou lá em casa, eu comi. E ele falou assim, nenhum constrangimento. Eu me lembro que aquilo na sala ficou todo mundo. Como pode? Que era aquilo, né? Um rapaz de uns 30 anos. E então pouco logo depois, acho que na mesma noite, ou no dia depois, eu fiz esse poema. Mulata Exportação. Ainda tive, desculpe, o prazer de ler, de falar esse poema quando Mandela veio ao Brasil. Fiquei muito feliz de falar na presença dele lá. Mas que nega linda, e de olho verde ainda, olho de veneno e açúcar. Vem, nega, vem ser minha desculpa, vem que aqui dentro ainda te cabe, vem ser meu álibi, minha bela conduta. Vem, nega, exportação, vem, meu pão de açúcar. Monto casa para você, mas ninguém pode saber, entendeu, meu dendê? Minha tonteira, minha história contundida, minha memória confundida, meu futebol, entendeu, meu gelol? Rebola bem, meu bem-querer, que eu sou teu improviso, teu karaokê. Vem, nega, sem eu ter que fazer nada. Vem, sem eu ter que me mexer. Em mim tu esqueces tarefas, favelas, senzalas, nada mais vai doer. Sinto o cheiro do você, meu maculelê. Vem, nega, me ama, me colore. Nega, vem ser meu folclore. Vem ser minha tese sobre nego malê. Vem me arrasar. Depois eu te levo pra gente sambar. Imagine. Ouvir tudo isso com calma e sem dor. Já preso esse ex-feitor, eu disse: o delegado piscou. Falei com o juiz se insinuou e decretou pequena pena com cela especial por ser um branco intelectual. Eu disse: seu juiz, não adianta. Opressão, barbaridade, genocídio, calamidade, nada disso se cura trepando com uma escura. Minha máxima lei, deixar de asneira, não vai ser um branco mal resolvido que vai libertar uma negra. Esse está fadado, não é com lábia de pseudo-oprimido que vai aliviar o seu passado. Olha aqui, meu senhor, eu me lembro da senzala e tu te lembras da Casa Grande e vamos juntos escrever sinceramente outra história. Digo, repito e não minto, vamos passar essa verdade a limpo, porque não é só dançando samba que eu te redimo ou te acredito. Vê se te afasta, não insista, não invista, meu nojo, meu engodo cultural, minha lavagem de lata, porque deixar de ser racista, meu amor, não é comer uma mulata. Elisa, a gente ri feliz de te ver apresentando tão bem o poema, mas realmente ele continua atual e pesado, né? Como que é? Você sente depois disso? Ainda remói tudo isso, né? Não, é engraçado. Quando você, né, que remói, que você é engraçado que a luta está em outro pedaço. Embora lenta, estamos em outro pedaço, né? O Brasil se deu conta, assim, tá um tal de chamar um preto para aquela entrevista que vai ter 6 brancos. Tá todo mundo sentindo, parece que descobriu agora que é racista. Grande parte da população branca brasileira, até partes da esquerda, descobriram agora que são racistas. E diziam essas coisas. Eu não sou racista porque eu como sempre uma... se eu posso me deitar com uma negra, eu não sou racista. Eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Tem várias frases assim no Brasil, né? Mas eu queria te falar o que eu faço com isso. Eu agora, o que bateu, por exemplo, esse verso que bateu agora foi... como é que é?
vamos construir, vamos construir, sinceramente, outra história. Vamos fazer outra história. Isso é um problema dos brancos. O racismo é um problema dos brancos. E fere narcisicamente o próprio espelho do branco, que é o fodão, o melhor do mundo, o mais inteligente, a raça mais completa, mas tem um déficit intelectual de conteúdo, porque estudou só eurocentricamente. Então, o que o branco chama de literatura universal não é universal, falta. Falta a China, falta os povos indígenas, falta os povos negros. Então, que literatura universal é essa? É só europeia? Que brincadeira é essa? De que estamos falando? Sim, sim. Né? Tem um déficit aí. Mas eu estou gostando de fazer, eu estou doida para falar isso para você. Eu separei essa história para contar aqui. Que eu falei, essa eu quero contar. Eu tenho feito uma coisa que eu estou chamando de contracultura. Contracultura no sentido de que tem uma cultura colonialista na cabeça das pessoas e que naturalizou as escrotizações todas. Ah, é negra, mas é uma menina bacana. É negra, mas estudou. Tem a mais, que é uma conjunção adversativa, que se refere a situações adversas. Né? É para ligar frases adversas. Então, e a gente não se dá conta, o Brasil não se dá conta. Então, eu tenho feito isso. Às vezes eu estou falando assim, eu vou falar um poema de uma pessoa, uma poeta maravilhosa, ela é branca, mas é uma pessoa maravilhosa, é a Cecília Meirelles. Entende? Porque é isso. Só para fazer o contraponto, né? É um contraponto. Então, mas você pode ir avançar nesse lugar. Então, esse ano, uma amiga me ligou, sabendo que eu estava procurando uma nova assistente, que agora é a Sara. E ela disse assim, Elisa, eu tenho uma secretária para você, maravilhosa, você vai adorar, me ligou. E ela queria parecia que ela tinha feito uma carteirada. Deve ter falado, Elisa, minha amiga, já é seu lugar, entendeu? E eu senti isso, que ela queria, disse, olha, Elisa, você não vai querer outra, ela tem todas as qualidades, e ela descrevia umas qualidades que, engraçado, não compunham a pessoa que eu queria. Não tive, enfim, mas eu fiquei ouvindo aquilo e pensando estrategicamente como é que eu sairia daquilo. E ela disse, quando a gente desligar, você vai ligar para ela. E aí eu virei para ela e falei assim, tudo bem, mas ela é negra, né? E ela, então, branca, se sentiu ofendidíssima. Deu uma pausa, era por telefone, dramática, e disse, né? Não, ela é branca. Tem problema para você? Eu dei a mesma pausa e disse, tem. Ainda mais porque vai mexer com dinheiro, eu não me sinto confortável. Branco, quando rouba bilhões. Eu não me sinto em segurança. Desculpa, eu sou traumatizada. Pois estamos aqui aprendendo com você como lidar com a situação, quer dizer, no caso, vendo o lado de quem sofre, de quem vive essas situações, né? E se achar absurdo, vai ouvir, tá vendo? Porque tá vendo o que é bom para tosse? Tá vendo? Que nos outros é refresco. Pimenta na língua dos outros é refresco. Então, é preciso que a gente faça. Eu fiz uma peça em que a figurinista, olha como é que eu estou contando, está espalhado em tudo, entende? O racismo. Aí a menina branca, que era figurinista da peça, e aderecista, ela e uma assistente, falaram, vamos fazer um diabo, o diabo que contracenava comigo, que era uma peça sobre a Adélia Prado. Então, o demônio era um dos figuras da cabeça da Adélia. E aí ela falou, olha, eu fiz esse desenho aqui. No desenho era um fauno, sabe? Umas coisas saíam, umas raízes saíam da cabeça dele, lindo. Não raízes, mas era bonito, umas folhagens.
E aí, quando chegou no dia dela apresentar o produto feito fisicamente, o diabo era Rastafari, cheio, estou meio gripada, cheio de dreadlocks, sabe? E aquilo me deixou muito ofendido. Sempre associando uma coisa ruim. Por que o diabo era Rastafari? Aí São os estereótipos, né? Ou os preconceitos, né? Os preconceitos. Eu reclamei na hora. Então ela virou e falou. Ela olhou para a assistente dela no espelho, como quem diz: ai, não acredito que vem essa conversa outra vez, sabe? E aquilo, quando eu vi as duas se olhando no espelho com desprezo por um tema que mata jovens no Brasil, eu comecei a chorar. Meu olho encheu de lágrimas, de tudo. E aí eu saí correndo da sala e liguei para o meu filho, que é um muito bom pensador. Eu disse: filho, eu estou pirando. Aí contei para ele. Ele falou: não, mãe, essa luta é simbólica. A luta antirracista também é no campo simbólico. Elas são o quê? Italianas? São o quê? Eu falei: são judias. Ele falou: então vai lá e propõe um diabo com um kippah. Sabe o kippah? Sim, sim. E eu voltei e falei: gente, nada de estresse. Tive uma ideia. Que tal a gente pôr um kippah no demônio? Aí falaram, uma menina falou: nossa, Elisa, que agressividade. Sim. É a mesma Como peça. se... É a Sim. A mesma peça. reação é agressividade, né? Ou a consciência, a tomada de consciência é vista também como agressividade, né? Uhum. Elisa, eu sei que a gente tem um tempo curto aqui, eu queria te perguntar o seguinte: como foi, o que você tirou da experiência, ou como foi a experiência de vestir a pele de Fernando Pessoa para escrever o seu primeiro romance, Fernando Pessoa, Cavaleiro de Nada, e que é um livro imperdível? Cara, foi uma das experiências mais bonitas que eu vivi na minha vida, na literatura. Você acompanhou esse tempo, a gente estava bem próximo, bem amigo essa época, mas eu me lembro que foi muito transformador, porque eu entrei na alma do homem de um jeito, para mim, de um jeito. Era bom, foi um exercício teatral e literário ao mesmo tempo. Então, eu ditei esse livro todo, eu até trouxe ele aqui, eu ditei ele inteiro. E espero mesmo conseguir publicá-lo em Portugal. O livro tem prefácio do Mia Couto, para poder me livrar de alguns primeiros percalços, não, porque ele gostou do livro e foi linda a história. Mas o que eu mais gostei foi como as almas se encontram, como eu posso me sentir próximo à alma daquele homem do outro século e sendo uma mulher heterossexual, brasileira, negra, cara judeu, branco, sabe, homossexual, enfim. Então, português. Outra coisa, eu devo ter cometido alguns erros, que aí aquilo que a gente falava no começo, né? Que poderia falava com a Cristina que se poderia, a gente pode sem querer cometer erros que você não sabe, por ignorância, por não ser seu lugar de fala e tal, né? Até imitando, né? Mas eu quis ser bem, eu achei uma linguagem híbrida entre a minha e a dele. Era assumidamente uma ficção, mas a minha ficção imaginou que Fernando Pessoa teria deixado esses escritos para quando ele morresse, para os tempos futuros. Eu até procurei uma parte, mas não achei, que ele fala: ó, portugueses do futuro, não sabeis o que estou a passar nas mãos dos portugueses de agora. Ele fala
Isso. E me dei umas vingadas, sabe? Não me enterrem entre... Não quero ser enterrado entre religiosos. Não gosto da igreja. Tudo que... Eu fiz umas coisas assim, sabe? Mas eu quero mostrar uma cena que me agradaria ler aqui um pedacinho, pode? Pode, com certeza. E eu quero de novo dizer que ler esse livro é uma experiência fantástica, justamente por essas características, né? Uma mulher brasileira, negra, heterossexual, ter encarnado, a gente percebe o Fernando Pessoa, ele se divertiu sendo você também, quer dizer, o outro lado da história, né? Essa cena aqui, então, ele passa 10 anos na África, né? E é uma coisa que a gente encontra pouco, tanto na literatura dele quanto na biografia dele, nas biografias dele. Então, eu vou ler. Estou agora em mar aberto, à espera do ponto em que as mesmas águas chamar-se-ão Tejo. E mais que isto, isso sim é que é o importante, estou a bordo do meu último navio. Como afirmei e intuí, nunca mais sairia de Portugal, nem a Paris eu iria pelo método tradicional, pois, afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Ó, minha vila natal em Portugal, tão longe, por que não morri eu criança, quando só conhecia a ti? A banda de bordo cessa de tocar. Quantas lembranças, retratos de memória, cartões postais do meu baralho de viagens. A entrada de Singapura, manhã subindo, cor verde, o coral das Maldivas em passagem cálida, Macau, a 1h da noite, acordo de repente, alaiô! E aquilo soa-me do fundo de uma outra realidade. A estatura norte-africana quase de Zanzibar ao sol, Dar es Salaam, a saída é difícil, Majunga, Nocibé, verduras de Madagascar, tempestades em torno ao Guarda-Fui, e o Cabo da Boa Esperança, nítido ao sol da madrugada, e a cidade do Cabo, com a montanha da Mesa ao fundo. Experimentei mais sensações do que todas as sensações que senti, porque, por mais que sentisse, sempre me faltou o que senti, e a vida sempre me doeu, sempre foi pouco, e eu infeliz. Chegamos ao cais, ao porto. Linda passar. Ah, não, peraí. Vaguei muitas horas dessa viagem, imerso na investigação astrológica. De acordo com os meus estudos recentes, Saturno avizinha-se para incidir obliquamente sobre a casa da família no céu de Portugal. Em cúspide, a ira de Marte, em conjunção com Urano e Plutão, apontava para um caldeirão de mistérios, seguido de transformações e revoluções da alma, capazes de arrepiar a mente de um marujo inocente, um marinheiro de primeira viagem. Não era o meu caso. Não tenho medo. Sou um jovem experiente, quase velho. Sou o herói da minha história. Lisbon, Lisbon, Lisbon. Cá estou a estudar os teus céus antes de aí chegar. Lisbon, Lisbon. Em caminho marítimo vou ao teu encontro e em malhas psicológicas esperas-me. Nunca mais sairia do colo da palavra, nunca mais. Não, nunca mais sairia do colo da palavra, nunca mais. Era esta a principal bagagem do meu regresso. Chegamos ao cais, ao porto. Linda paisagem, o navio atracado depois de os olhos o terem feito. Pobre realidade, sempre antes apanhada pelo olhar. Mesmo os cegos a alcançam antes, com a visão de dentro. Intuo que vou viver aqui para sempre. Aqui um dia hei de morrer, quem sabe. Outra vez te revejo, minha pátria enviesada. Outra vez te revejo, Lisboa e Tejo e tudo. Cidade da minha infância, pavorosamente perdida. Cidade triste e alegre. Outra vez sonho aqui, eu. Mas sou eu mesmo que aqui vivi, e aqui voltei, e aqui tornei a voltar e a voltar? Ou somos todos os eus que estive aqui ou estiveram, uma série de contas entes ligadas por um fio memória, uma série de sonhos de mim, de alguém de fora de mim? Outra vez te revejo, com o coração mais longínquo, a alma menos minha. De qualquer modo, digam o que quiserem.
Debata-se por mim dentro o meu conluio de personas, mas não há o que fazer. Nosso porto é chegado, é essa nossa calçada. Ó cambada de mim, são essas as pedras, as águas fixas que dão aos meus pés propriedade. Regresso à minha cidade como a liberdade. Aí, Fernando Pessoa vivo, né? Muito bom, é uma experiência literária esse livro. Obrigado por tê-lo escrito. Agora, conte-nos, como foi seu encontro com José Saramago? Meu encontro com José Saramago. Eu estava a fazer exatamente um recital sobre Fernando Pessoa, com os poemas de Fernando Pessoa, e meus alunos iam apresentar esse recital no consulado português, que é daqui do Rio de Janeiro. Então, estávamos lá no consulado, havia o cônsul, todo mundo na plateia, e de repente entra o Saramago, que estava no Brasil, para uma reunião com poetas de países lusófonos, e ele vai e senta na mesa, ou senta na plateia. Eu não acreditei, achei que eu estava ficando doida. Eu falei, meu Deus, Zé Saramago está na plateia, e os alunos vendo aquela polvorosa, ainda bem que a gente tem filmado, e ele ficou foi muito lindo. Quando terminou a apresentação, ele veio falar com a gente, falou que ele nunca tinha ouvido pessoa com aquela alegria, com aquela força, com aquele ânimo, com aquela vida, e que ele disse, saio daqui com a alma a cantar. Eu lembro que ele ainda falou isso no final. Mas ele disse que o que a gente fazia com esse trabalho de poesia falada, que é uma coisa que eu faço no Brasil, ensino a falar poesia de um jeito coloquial, e já fiz algumas vezes em Portugal também, o que a gente faz é colocar a poesia de pé, sabe? Esse tipo de trabalho de expressão oral da poesia, né? Assim, no sentido de em leitura em voz alta, falá-lo sem o papel, falá-la sem papel. Então, eu fiquei muito, me senti abençoada no sentido assim de que o cara que eu admiro tanto, enfim, reconheceu ali uma arte em cima de um ícone que é. Fernando Pessoa para mim, é o ícone, o grande. Para mim, não existe. Eu não sei se os portugueses concordam, mas é o maior poeta do mundo. De língua portuguesa, certamente. Mas, para mim, do mundo, que eu nunca vi ninguém fazer o que ele fez. Nunca Pois, vi também. ninguém fazer. Ele é fantástico. Se partir e fazer de cada parte uma personalidade literária, aí são outros 500. Quem lê Ricardo Reis não o reconhece em Álvaro de Campos. E é incrível, porque deu tanto certo para mim, ao mesmo tempo, é um xiste que ele pregou na humanidade, como vocês falam quando faz um jogo, uma anedota, sabe, uma pegadinha que a gente chama? Sim. Uma batota. Não, enfim, eu não sei, me faltou a palavra, tem uma palavra portuguesa que é bem isso. Mas, assim, ele deu certo a história que ele inventou desses todos partidos, que tem gente que fala, eu gosto de Álvaro de Campos, para mim é o melhor, como se todos não fossem ele. Quando alguém fala isso, é porque deu certo o que ele inventou, a sua ficção, gol da ficção. Olha, eu já vou começar com uma pergunta aqui que a Fernanda nos enviou. O que nasceu primeiro, ou quem nasceu primeiro, a poeta ou a atriz? Eu achava que era atriz, eu sempre quis ser atriz, mas já era poeta. Porque até hoje eu sou uma pessoa muito atraída pelo que eu vejo, muito empolgada com testemunhar os dias,
tardes, os ventos, as cores, as pessoas. E isso eu tenho desde criança. Me lembro da minha mãe me chamando a atenção, porque eu vou numa casa de banho, entro no banheiro de uma loja. Eu ficava, nossa, que lindo, olha que linda aquela cor. Mãe, vem ver a cortina. Sempre isso, para mim, já era minha poesia. Eu me lembro também de eu pequena, querendo ver que horas que a noite cairia. Exatamente que horas que vira, que fica a noite. Eu achava que era uma hora mais exata, mas é muito sutil. Eu ficava vigiando, quando me dava por mim, já era noite. Sabe? Eu ficava com medo, entrava do quintal para casa. Mas o que eu queria era pegar essa passagem que eu achava que era mais brusca do que é. E, para mim, isso é um olhar de poeta. O poeta se ocupa. E essa eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos. Eu me lembro disso. Sabe? Mesmo as coisas que eu temia, como minha avó cortando o pescoço da galinha para fazer comida para a gente, ou do peru de Natal, que é muito comum, uma tradição brasileira, eu me lembro que eu ficava muito medo de ver aquilo, eu devia ter uns 8, 10 anos, 8 anos, e ao mesmo tempo atraída para aquilo, porque tem um negócio acontecendo, não sei te explicar, mas eu sinto que, sobre todos os acontecimentos da vida, pode pairar a poesia, até o mais trágico. Nesse sentido, a beleza tem fúria, como você indica em um dos títulos do seu livro, inclusive foi apresentado recentemente, né, em Portugal, né, A Fúria da Beleza. A beleza tem fúria? Foi lançado pela Rosa de Porcelana, meus queridos. Márcia e Elísio. Beleza tem fúria? Nós. Algumas vezes a beleza avassalou meu peito. Algumas vezes foi porrada de tão bonito. Sabe? Bonito o olhar, bonito o que ele disse naquele momento, bonito aquele ponto do amor, de uma intimidade que talvez só o universo compreenderá. Então, e tem aquelas coisas, eu lembro, algumas vezes eu senti isso na minha vida, algumas vezes. Uma vez, uma criancinha, filha de uma amiga minha, Paula, mas esqueci até o sobrenome dela, lá do Sul, Paula, como é que é o nome? Paula, você sabe, uma poeta do Sul, faz uns poemas. Paula, é um nome, o sobrenome é meio. Você não lembra, não, Merige? Começa com T. Mas, enfim, e eu vi a filha dela, a filha dela estava no carrinho, e ela falou: meu neném nasceu. Quando eu cheguei, a menina era tão linda que eu comecei a chorar. Foi um espanto, porque há o espanto da beleza. Há gozos, né, tão bonitos que se chora, né? Gozos sexuais e gozos espirituais, que também são sexuais. Podem, né, tem esse lugar do êxtase, né? Do êxtase. Eu acredito na fúria da beleza. É ela que me apanha meu coração e faz eu escrever. Perfeito, maravilhoso. Para finalizar, que eu queria pedir que você finalizasse com um poema, tem mais uma pergunta. Que sonhos você ainda tem na sua carreira literária, artística, ou principalmente na literária, que essa conversa é baseada principalmente na literatura? Poderíamos falar aqui muito da sua carreira musical, da sua linda trajetória no cinema, nas novelas, no teatro, mas assim, na carreira literária, que sonhos você ainda tem que gostaria de ver realizados? Ai, não são poucos, menina. Aqui é uma fábrica de sonhos. Eu tenho vários. Quero publicar minhas crônicas. Quero publicar. Vou retornar aquele romance A Um Nome Tatuado na Pele do Meu Sonho. Quero retornar logo, logo. Eu estou cheia de obrigações a respeito do livro. Parem de falar mal da rotina, que o espetáculo amanhã. Eu tenho um espetáculo que está há 20 anos em cartaz no Brasil. E já esteve, inclusive, aí. Não em Coimbra, em Lisboa.
chama Parem de Falar Mal da Rotina, e o ano que vem faz 20 anos de estrada, e a gente vai publicar o livro, republicar, reeditar a primeira edição, que foi em 2010 e tal. E que é um livro assim que as pessoas gostam muito. O que mais? Vou fazer a Record quer fazer a minha primeira reunião, né, das minhas poesias. Ele acho que vai ter que ser volumes, porque meus livros são grossinhos e tal. Acho que vai ser muito bacana fazer essa... Então, eu estou animada. Eu acho que tem muita coisa para contar. Agora, meu sonho real eu quero ser lida, muito lida nos países de língua portuguesa, todos, não só Portugal. Eu quero avançar nesse lugar e ser... o Fernando Pessoa está traduzido em espanhol, em francês, mas com a Fedra Rodrigues e tal, mas é difícil esse passo, sabe? Eu estou nesse momento, estou acreditando que vou encontrar quem faça essa ponte assim da melhor maneira, achar esse agente. Estou nesse lugar agora, mas eu vou conseguir. Tem uma coisa interessante nos meus sonhos, uns demoram, mas vários eu já realizei. Né? Houve uma hora que eu não tinha nenhum livro, agora tem 19, sabe? Houve uma hora que eu nem estava aqui, eu morava lá no subúrbio, lá da província do Espírito Santo, e queria ser atriz lá no Rio de Janeiro, e agora eu estou aqui. Uns me chamam até de ancestralidade já. Sabe? Então, eu acho que chegaremos lá, sabe? Pois, olha, muito obrigado. Foi uma honra, é uma honra Você conversar vai com querer que eu você. cante? Cante para nós, mas já estou agradecendo, te Tá desejar bom. saúde, axé, vida longa, que você nos brinde com muita poesia, com muita arte, com muito ensinamento, viu? Vida longa. Obrigado a todas e a todas. A Elisa hoje tem um compromisso, a gente tem essa conversa um pouquinho menor, mas já foi riquíssimo, engrandecedor. Muitíssimo obrigado mesmo. Cante para nós, por favor. Obrigado, Cristina. Obrigada, Elisa, obrigada, Wagner. Elisa, foi um gosto estar aqui e eu também agradeço já a toda a gente, que é para nós terminarmos com a bela voz da Elisa Lucinda. Obrigada por ter estado. Cristina, eu logo... Você está onde? Está em Coimbra ou está em... Em Coimbra. Eu vou a Lisboa, que vou participar do Festival de Poesia de Tito Couto agora. Agora, de 10 a 20 de novembro, eu estou por aí. Então, quem sabe... Quem sabe não vem cá conversar connosco. Podíamos combinar. Eu quero combinar o lançamento mais tarde do meu livro novo, que eu estou a publicar agora, que chama Quem Me Leva para Passear, e eu quero muito falar sobre esse livro, a gente bater um papo aí, a gente se conhecer pessoalmente. Muito bem, está combinado. Bom, eu quero dizer que Wagner, é um prazer, uma delícia, vamos fazer mais. Quando eu lançar o meu livro novo, a gente vai inventar uma conversa, e eu quero cantar essa canção que eu canto para quando chego nos lugares onde eu trabalho também com meninos que são presos, cumprem medidas e são ainda adolescentes, ainda não são adultos. Então, eu gosto quando eu vou dar aula sobre metáfora, eu gosto de cantar essa canção de um poeta um compositor chamado Roque Ferreira. Nos verdes desse arvoredo, onde todo passaredo se aninha pra cantar, tirei moda de viola, que ainda hoje me consola, à beira desse lugar. As dobras daquela estrada de sofrimento enfeitada, é a sombra do passarê, é por ali que eu chego, onde perdi meu sossego e a dor aprende a doer. Lá eu morei, eu e ela, numa casinha mais bela, fulô do Samambaial, e a nossa vida era boa, boa e mais um cadinho,
Dois quero-quero no ninho. Mas um dia, numa noite, deu-se o caso. Vi no céu dos olhos dela, por acaso, um balão apagado. Hoje, quando o vento bate na cancela, o meu coração pensando que ela faz um baile perfumado. E faz um baile perfumado. Faz um baile perfumado. Hoje, quando o vento bate na cancela, o meu coração pensando que ela faz um baile perfumado. Bravo! Axé, beijo! Eu pergunto a todos os alunos, o que quer dizer, como é que é dos olhos dela? Um balão, vi no céu dos olhos dela, por acaso, um balão apagado. E todo mundo entende, o amor acabou. A metáfora. Um grande beijo. Axé, vamos conversar. Que delícia. Até, tchau. Beijo, Portugal. Tchau.